Quanto às questões de externo, não adianta, eu não vou controlar isso, cara. Eu tenho que controlar meu trabalho, eu tenho que conversar com a minha comissão, eu tenho que conversar com os atletas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que tentar de alguma forma. Não é fácil, a gente não carrega uma situação atual, a gente carrega uma situação que já vem, né? O clube da grandeza do Santos está voltando, é difícil, a pressão ela existe, né? Fala pessoal, meu nome é Daniel Prestes e este é o Camisa 12. E se você gosta de conteúdos com entrevistas pós-jogo, já senta o dedo no like, se inscreve no canal e clica no sino para não perder quando houver vídeo novo. E rapaziada, não é que o Kleber Xavier sobreviveu ao primeiro turno do Campeonato Brasileiro e com Santos fora da zona de rebaixamento. Com a vitória por 2-1 contra o Cruzeiro em pleno Mineirão, o Peixe agora acumula 2 vitórias seguidas e está a 5 pontos do Vasco, o atual 17º colocado dentro do Z4 e próximo adversário do Santos. Bom, pessoal, eu não sei para vocês, mas toda rodada parece que o Kleber Xavier está a uma derrota de ser demitido. E ainda existem informações da imprensa de que o clube conversa com o Jorge Sampaoli. Mas o fato de hoje é que o ex-auxiliar do Tite segue no cargo, agora com uma pequena crescente e está se distanciando da zona de rebaixamento. Então, bora ouvir o que ele tem a dizer. Eu vou falar do Guilherme, mas antes eu quero falar do grupo, cara. Nosso grupo de atletas, a dedicação de todos no dia a dia, no treinamento, aqueles que saem, aqueles que entram, né? Eu fiz algumas trocas de um jogo para outro por necessidade de adotar uma estratégia para esse jogo, um jogo difícil aqui contra o Cruzeiro no Mineirão, vem jogando muito, né? Uma das equipes líderes do campeonato, a gente precisava fazer algumas mudanças, tivemos que fazer a mudança do Luan pela lesão, né, que não conseguiu, e jogadores importantes hoje fizeram um grande segundo tempo. Nosso primeiro tempo foi muito baixo, não conseguimos fazer do jeito que a gente queria, a ideia, né? Por isso as trocas no intervalo também. E o Guilherme voltando, a ideia de trabalhar ele pelo lado direito para ter profundidade, as costas do lado que o Cruzeiro mais expunha, né, que é o Djalma com o Kaique. O Djalma sai bastante, tentar trabalhar o Gui daquele lado ali. O Barreal vinha fazendo bons jogos pelo lado esquerdo. Ainda no primeiro tempo eu fiz a troca para trazer o Guilherme para o lugar dele de volta, né, com o Barreal colaborando pelo lado direito. E no segundo tempo a gente manteve com a velocidade de cada lado, né? A entrada do Cavageiro, que também fez um grande jogo, o Gustavo. E o Guilherme cresceu e tem nos ajudado. É um grande jogador, é o goleador do clube, né, na temporada, né? Dedicação total, voltou bem. Não, infelizmente não pôde participar, agora não lembro se foi 2 jogos que ele ficou fora, os 2, né? Jogos importantes que ele ficou fora, mas voltou com tudo. Sentiu um pouquinho no primeiro tempo, mas conseguiu até o final e foi bem. Boa noite. Boa noite. Queria fazer 2 em 1, parabéns pela vitória, né? Obrigado. Bom, você acompanha, sabe que havia uma pressão enorme do externo para dentro do Santos em relação a esse jogo, principalmente falando sobre uma continuidade ao longo do seu trabalho. Queria saber se o quanto com essa vitória para você acha que também fica todo mundo mais tranquilo pelo resultado de virada aqui no Mineirão. A segunda pergunta é em relação justamente ao primeiro tempo que você já admitiu que foi abaixo. Né? Você monta uma estratégia, você muda as peças, mas quando o jogo está desenrolando ali 20 minutos, 15, 20 no primeiro tempo, e as coisas não estão caminhando, às vezes não dá para fazer alguma mudança. Hoje você não pensou com a sua comissão técnica que talvez alguma mudança ainda no primeiro tempo já pudesse ajudar um pouco na performance da equipe, que foi extremamente atuada pelo Cruzeiro, e talvez tenha ficado até barato 1-0 só que o Santos tomou o primeiro tempo? A gente sempre fala que a gente não joga sozinho, a gente joga contra alguém, né? E a gente fez um primeiro tempo abaixo, tentamos corrigir algumas situações que nos fizeram ficar abaixo, né? A troca que eu fiz do Guilherme com o Barreal, tentando trabalhar o Guilherme no seu lado melhor, tentando trabalhar o Barreal para segurar um pouquinho mais a bola aqui junto com o Roleiser. A gente trazer um pouquinho, tentamos trazer o Neymar e o Roleiser um pouquinho mais para trás para segurar essa bola e tentar sair, mas não conseguíamos, né? O Cruzeiro fez uma marcação muito forte, que é a característica dele, e sair em transição, né, tentando posicionar melhor as nossas 2 linhas para que não fizesse as infiltrações, mas não conseguimos. O Cruzeiro não deixava a gente respirar, criou um grande número de escanteios, né, e num deles aproveitou, tem muita qualidade na cobrança de escanteios. Então a gente tentou, né? Como essas mudanças que a gente tentou no primeiro tempo, que pôde fazer com aquele grupo, não deu certo, a gente partiu
por uma outra ideia, né? De ter Cavageiro e Guilherme pelos lados, atacando de profundidade, de ter o Tiquinho sustentando no pivô, então com sustentação do Tiquinho, 2 velocidades pelo lado, o Neymar fazendo a articulação por dentro, a gente conseguiu ajustar, e a entrada do Zé pelo o Rincon já com amarelo, a gente precisava dos 2 meio-campistas centrais meter mais o pé na bola, né? Marcar mais, ser mais agressivos, trazer de volta os laterais para o jogo, né, que também não fizeram um bom primeiro tempo, né, e o Souza e o Mike cresceram no segundo, o Mike mais defensivo e o Souza uma característica agressiva, e posicionar um pouquinho melhor no atacar marcando o Gil e o Luizão. Conseguimos isso, tivemos grandes chances, né, fizemos 2 gols, mas tivemos a possibilidade de fazer mais 1 ou 2 também, né? Quanto às questões de externo, não adianta, eu não vou controlar isso, cara. Eu tenho que controlar meu trabalho, eu tenho que conversar com a minha comissão, eu tenho que conversar com os atletas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que tentar de alguma forma. Não é fácil, a gente não carrega uma situação atual, a gente carrega uma situação que já vem, né? De um clube da grandeza do Santos, está voltando, é difícil, a pressão ela existe, né? Então é difícil nessa situação. Então a gente tem que trabalhar, calmar os atletas, procurar fazer eles mentalmente fortes, trazer esse equilíbrio. Não se faz no estalo de dedo uma equipe, jogadores que estão chegando, jogadores que a gente vem equilibrando fisicamente, ganhando essas opções. Por isso que eu valorizo o grupo, a entrega deles no dia a dia e a entrega do grupo no segundo tempo, né? Já foi assim no jogo contra o Sport, em outras circunstâncias, né? A gente toma um gol muito cedo e perde um jogador no primeiro tempo, conseguimos reverter. Foi um jogo difícil contra o Juventude também, que é uma equipe que estava na mesma situação que a gente, pior ainda, tentando sair, né? E jogou como franco atirador, e a gente cedeu espaço para eles, por isso tomamos muitas finalizações, mas conseguimos fazer 3 gols. Isso está melhorando, e esse equilíbrio que a gente busca, né? Fazer mais e tomar menos. Isso aconteceu contra o Juventude, aconteceu hoje, por isso uma sequência de 2 vitórias, né? Agora é recuperar, descansar, seguir o foco no trabalho, que é o nosso objetivo, que eu sempre coloquei para o grupo, da gente, nesses 2 meses, de julho e agosto, a gente tentar chegar na primeira página. Esse é o nosso objetivo inicial. Kleber, eu queria que você falasse também sobre os 2 zagueiros. Hoje foi Gil e Luizão, e precisou trazer um da base, né, para o banco. Nem compete a missão técnica, mas um planejamento maior e contratar mais um zagueiro. Você está satisfeito com os que tem? Foi só azar das lesões? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu não vou falar dessa questão, porque é uma questão interna e que a gente trabalha, né? O clube tem trabalhado para buscar o grupo, para tornar o grupo cada vez mais forte, para ter mais de um jogador nas posições. Mas vou falar da atuação, né? O Gil, um tempo sem jogar, fez um bom jogo contra o Juventude, né? Hoje, a lesão do Luan, que vinha fazendo com o Baço a dupla, que, ao meu entender, vinha muito bem, os jogos que eles fizeram juntos estavam muito bem, os 2. O Luizão jogando de zagueiro, depois de um tempo da gente tentar ele numa construção a 3 ou como lateral direito, é um menino com grande potencial. Então, 2 que não tinham jogado ainda, acho que foi o primeiro jogo que os 2 fizeram junto, né? O Gil ainda pelo lado esquerdo, que não é o lado melhor dele, mas a gente conseguiu, com ele, sustentar, né? E hoje o Ação fez defesas importantes, mas acho que menos até que nos outros jogos, né? Menos que no Juventude. Gostei do Luiz, gostei da entrega do Gil, e vamos tentar ir recuperar o Luan para a próxima partida. Também treinei essa semana antes contra o Botafogo. No final do jogo a gente precisava ter uma bola de melhor saída, ele entrou. Depois contra o Sport, quando ele fez uma linha de três, ele estava muito bem. Essa situação do Luan, e a gente trabalhou muito eles, né? E gostei do treinamento que o João fez. O Ananias e o Alencar, que são os 2 zagueiros titulares da base, estão muito bem, são jogadores de muito potencial, mas são novos ainda, né? Acho que é o primeiro ano, se eu não me engano, primeiro ano de sub-20, então precisa muito evoluir, vir, participar, né? É legal. Até o próprio Souza, cara, que é um menino ainda, vai ter altos e baixos, né? Mas hoje fez um bom segundo tempo. Se ele calibra melhor aquele passe ali no final, exato, era um passe, era uma... né? Correção do dia a dia. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Não esquece de se inscrever no canal, de clicar no like, clicar no sino, deixar aqui nos comentários o que você está achando dessa sobrevida do Kleber Xavier no Santos, e o torcedor, né, que tá lá nos comentários, mesmo assim, pedindo o fora Kleber Xavier, mesmo nas vitórias recentes do Peixe.
Eu agradeço muito pela sua audiência, eu espero vocês no próximo vídeo e até a próxima.